Pod-in Mentorando com Elas. Estamos aqui em mais um Pod-in Mentorando com Elas, esse canal da linguagem do empreender feminino. Trazemos conteúdos só para o teu crescimento e o crescimento do seu negócio. E eu sou Carla Lobato, eu sou Master Business Coach Sistêmico e eu estou aqui junto com essas mulheres incríveis que vocês vão ver logo para mentorar essa mesa de hoje. Eu sou Edneia Rauta, sou jornalista, assessora de comunicação e junto com as meninas vamos levar muito conteúdo sobre esse universo do empreender feminino, dicas, aquelas questões que às vezes não consegue chegar ou não consegue estar sendo vista por você, mas que a gente leva de uma forma leve, descontraída, num bate-papo, que é uma verdadeira mentoria para contribuir com o teu aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje nós temos uma convidada que vem falar sobre autoconhecimento, vem falar sobre esse universo da liderança, do empreender feminino também, ela que também atua nessa área. Roberta Olsen, muito bem-vinda. Obrigada, meninas, por estar aqui novamente. E é sempre uma delícia encontrar vocês. É um prazer estar com você, Roberta. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, agradeço. Onde a gente pode compartilhar, é sempre gostoso de estar presente. Então, eu agradeço. Hoje a terapia vai ser boa. Isso! Obrigada mesmo. E eu vou falar um pouquinho para você sobre quem é a Roberta. Ela é formada em moda, mas atualmente trabalha como terapeuta integrativa com uma abordagem que considera o ser humano no seu campo físico, emocional e espiritual. Agora tem o seu próprio espaço terapêutico e também um podcast, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Roberta, você vem de uma família que é muito empreendedora, né? Como que foi essa tua aventura no empreender e como que o empreender entrou na tua vida? Na verdade, eu acho que eu entrei na vida do empreender, né? Quando eu nasci, a empresa da minha família já tinha 7 anos. Então, eu literalmente cresci nesse ambiente. Então, até ontem eu estava conversando com alguém que comentou sobre isso e a gente estava falando. Eu falei, a minha vida foi tão imersa nesse universo, né? De empresa e de empreender e tentar e dar certo e não dar certo, que pra mim, às vezes até é óbvio, né? Às vezes eu acho que eu não conseguiria entender a vida de outra maneira. Então, desde muito cedo, né, eu vi isso acontecer. Gosto muito, eu tenho uma paixão, assim, pelas empresas, essa loucura, né? Que é muito maluco, parece papo de doido a gente falar isso, né? Mas é quase que uma paixão por essa coisa de estar na instabilidade e de não ter limite. A construção, né? Tá sempre construindo eu falo algo, que o limite do empreendedor é o limite que ele se dá. Então, acho que isso é muito mágico no empreendedorismo, né? Então, é isso, né? Eu acho que é uma vivência de uma vida inteira nesse universo. Então, o empreendedorismo, ele entrou na minha vida desde muito cedo. E até eu fiz um outro podcast falando sobre isso esses dias, que eu fui me lembrar que eu acho que a primeira vez que eu empreendi foi na escola, quando eu comecei a fazer sanduíche natural e brigadeiro para vender. Então isso eu acho que já mostra, né, que desde pequeno a gente tem esse gosto por o que eu vou fazer de diferente, como eu vou me virar. Então isso vem desde muito cedo, assim. E aí foram várias tentativas, né, algumas mais acertadas do que outras. Claro, mas assim não mesmo, adianta. Né? Mas não assim adianta. Eu acho que quem gosta de empreender tem isso na veia já desde muito novo, assim. E a empresa da sua família é super sólida, né? Imagina, você viu quantos sobe, desce. E você trabalhou lá na empresa também. 18 anos. 18 anos. E que ousadia! Que ousadia! Posso te chamar de ousada? Pode. E ousadia dizer assim, agora tá bom, foi ótimo, mas eu vou por esse caminho. Conta isso, porque isso é uma decisão que muito desafiadora para as pessoas, que muitas pessoas no teu lugar não teriam essa ousadia e essa coragem, né, de tomar essa decisão. Então, o que acontece, né? Acho que, de novo, mais uma vez, essa questão do perfil e do ambiente onde a gente está imerso. Eu sou muito parecida com meu pai em várias coisas, né? A gente nasceu no mesmo dia, enfim, temos várias semelhanças. E eu acho que uma delas é muito essa sede
de a gente contar a própria história. Então, eu trabalhei na Olsen há 18 anos e fui movida a desafios lá dentro, muitos, né? Fiz várias coisas ali que me ensinaram muito e eu brinco assim que nada, nenhuma faculdade, nenhum curso jamais me ensinaria o que eu aprendi ali dentro, porque a gente aprende no dia a dia a ter cara de pau, a ir atrás, a bater na porta, né? Sabendo que pode ser que a gente leve um não, ou que ou sim, talvez. Então, é muito complicado quando a gente chega nesse lugar, porque é o óbvio, né, da gente continuar na empresa da família, mas é muito complicado quando a gente chega nesse lugar que a gente vê que não tá mais cabendo nesse lugar. E aí a gente passa por todo um processo, né? Porque vem a culpa de a gente não querer mais, vem a questão do apego, né, da família, de a gente ouvir, eu fiz tudo isso pra vocês, As agora tu tá indo. expectativas que eles criaram, Então né? a gente tem que lidar com muitas coisas, assim. E sair não é mais fácil do que ficar, são só lugares diferentes. Mas chegou uma hora que realmente eu entendi que eu precisava sair pra fazer o meu caminho, porque eu precisava entender quem eu era. E isso muitas vezes dentro da empresa da família, não que a gente não consiga, não que não seja possível, mas é um caminho muito mais complicado, porque a gente está imerso num ambiente em que a gente se dilui. Porque a gente passa a não ser mais, eu não sou mais a Roberta, eu sou a Roberta, filha de fulano, eu sou a Roberta que trabalha na Olsen, eu sou a Roberta Olsen, mas às vezes quem é a Roberta? Roberta. Só a A Roberta. Roberta é herdeira dessa empresa, né? Então, e aí vem a questão, né, dos rótulos, vem a questão da expectativa das pessoas, vem a questão do que o imaginário das pessoas cria, que muitas vezes está muito longe da realidade, do que realmente acontece. Então, eu acho que eu precisei fazer esse movimento de sair, entender quem eu era, e aí foi aonde me levou para o caminho, né, das terapias, enfim. E aí eu construí uma história, e aí agora eu voltei, o ano passado, pro Brasil, com outro olhar, assim, inclusive para a empresa da minha família, inclusive para a minha família e para o meu trabalho, enfim, né? E eu falo que a gente corre da empresa, mas a empresa corre atrás da gente. Então, voltei a trabalhar no corporativo, mas hoje de um outro lugar, que é o meu lugar. Para trabalhar com gente, para falar sobre autoconhecimento, para falar sobre desenvolvimento de nível de consciência. Então, assim, é um outro lugar completamente diferente do que trabalhar na empresa, né? Nesse lugar corporativo. Mas é o meu lugar. Então, é o lugar onde eu pertenço. Então, até isso, né? Eu precisei sair para entender que eu pertenço mais do meu lugar. Então, eu precisei fazer esse movimento. E aí, Roberta, precisou sair, inclusive, fisicamente do Brasil, para que isso se... Né? Tu pode dizer, tu arriscaria dizer que você foi consolidar a sua identidade? Com certeza. Não tem nem dúvida. Quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu já saí em 2007 que eu fui fazer intercâmbio. Passei 6 meses fora. Enfim, já não queria voltar e já tinha uma história ali, mas voltei depois dos 6 meses. Mas sempre com isso, tá? Agora como que eu vou sair? Como que eu vou? E eu tive uma sensação desde muito novinha, que isso é literal quase, né? Mas desde novinha eu tinha uma sensação de que eu tava literalmente ilhada. Eu nasci em Floripa, cresci aqui, mas eu tinha essa sensação muito forte, assim, como se eu estivesse ilhada num lugar e que existissem muitas coisas lá fora que eu não conseguia ver porque eu tava... Naquela bolha. Numa bolha. Então, desde muito novinha eu tinha essa vontade de sair. Sair, conhecer outras coisas, eu já sentia que tinha um mundo lá fora que eu não estava acessando. Então, desde muito nova eu tive esse movimento, né, de sair, essa fazer intercâmbio, E aí, em 2010, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui com a desculpa de estudar inglês. E aí, fiquei lá um ano estudando inglês. Depois, eu não voltei mais. E aí, eu fui estudar moda. Eu já era formada aqui. Comecei a estudar moda lá. Enfim, então, fiquei 5 anos e meio lá. Daí, voltei a trabalhar para a empresa. Abri a empresa lá, né? No CNPJ, enfim, toda a parte burocrática. Comecei a consolidar esse trabalho lá. Daí, fiz vários projetos lá também. Mas sempre com essa coisa de... não ter o comparativo de outras pessoas ou da empresa da família. Então lá eu era só eu. Né? Então lá eu tinha que contar a história da empresa da minha família para as pessoas me ouvirem e dizer, tá, vou te dar uma oportunidade. Porque ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Então várias coisas que eu fui conquistando lá, eu sei que eu conquistei porque eu consegui conquistar esse lugar. E isso foi muito importante, muito. E aí depois eu voltei, fiquei 1 ano e pouco aqui, conheci meu marido e fui embora de novo pra Noruega. Fiquei mais 5 anos e meio lá. E aí foi uma virada de chave, porque daí nesse período eu me desliguei completamente do trabalho, né, com a minha família. E aí lá na Noruega, quando eu cheguei lá, eu falei, tá, agora
é só eu. É eu comigo. O que eu vou fazer? Tivemos aí, fomos agraciados com a pandemia, né? Eu tava lá. Então foi um processo muito 50 anos em 5. Então foi muito aprendizado por conta da pandemia, por conta de estar num lugar muito estranho, porque eu não tinha referência nenhuma da Noruega, apesar do meu sobrenome ser norueguês. Frio pra caramba, né? Tudo, frio, a falta de sol, muito tempo. Então, assim, é um contexto muito diferente que a gente não tá acostumado. Então foram muitos aprendizados, mas completamente. Essa busca de estar num lugar onde a gente não tem nenhuma referência e que ninguém tem uma referência da gente, ela é isso, tu é quem tu é e tu vai conseguir desenrolar alguma coisa ou não a partir do teu esforço. Porque então não tem outra saída. Você contava a história da tua empresa e ela mesclava com a tua. Primeiro só da empresa, depois ela mesclou com a tua, até que você conseguiu essa virada de se apresentar, de ser você mesma. E como que foi esse processo? Esse reconhecimento? Porque não foi do dia pra noite. Não é nada do dia pra noite, gente. Assim, ó, eu falo para as pessoas que eu tenho receio do que tá acontecendo, porque a gente, enquanto ser humano, a gente ir atrás do que é milagroso, rápido, curto, é da nossa natureza, né? Dor dói e a gente quer curar isso rápido. Então, a gente ir atrás de coisas imediatistas, tá tudo ok. Tá na nossa natureza. O que hoje me preocupa é as pessoas estarem vendendo essa proposta, né? As pessoas estarem falando, faz não sei o que vai resolver. E nada é do dia pra noite. Receita pronta, nada. né? A gente não abre uma empresa em e-book 3 passos, abre a sua empresa por R$ 9,99. A gente não cura uma ferida emocional em uma sessão de constelação familiar. Daí eu fiz uma constelação e aquilo... Gente, isso é mentira, né? Então, assim, processos de desenvolvimento, eles são processos. E normalmente muito longos e a gente não para nunca. Então é o que eu falo, eu faço terapia desde os 17, 16. E eu continuo fazendo terapia. Só que claro que hoje eu estou em outros lugares na minha terapia, são outros processos. Mas é isso, gente. Tipo, a gente resolve uma coisa com 16 anos, com 40 eu tô resolvendo outra. Mas a gente tá sempre olhando pra dentro. E aí a gente vai se organizando, assim. Então não é um processo fácil, né? Unicórnios e arco-íris. Mas ele é um processo muito importante e muito gratificante. Quando a gente chega num lugar que a gente fala, tá, agora eu entendi, é isso. E aí a gente consegue se organizar de outro lugar sem tanto emocional envolvido, sem culpar tantos outros, né? Porque a culpa é nossa, a gente bota em quem quiser. Exatamente. Então, né, a gente não apontar... Eu terceirizo pra quem eu quero. Exatamente, né? É minha, eu dou pra quem eu quiser. Então, assim, a gente olhar pras coisas e pras pessoas, entendendo isso... Eu entendi que meus pais são só meus pais, fizeram o que eles podiam com o que eles tinham. Né? Meus irmãos pensam de outro jeito, tá tudo certo. Então, a gente ter essa compreensão nesse processo é longo, às vezes não é agradável, mas eu falo que é muito gratificante. Porque daí a gente começa, literalmente... Existe um termo, né, que é adultecer. Que muita gente faz 21 anos, faz 50, mas não amadurece. E o amadurecer, ele vem de um processo, né, que normalmente não é tão agradável. Mas é muito gratificante. A gente conseguir levar as coisas com certa leveza e conseguir enxergar as coisas com mais clareza. E é difícil as pessoas quererem olhar para si, né, para tirar aquela caixinha do que tem lá dentro, para daí sim se fortificar e encarar de outra forma. Essa traz muito... E essa necessidade está muito evidente dentro da tua história, né? Tanto que você foi para fora. E assim, vou arriscar dizer que foi uma sorte ter tido a pandemia. Porque tava todo mundo na imersão para dentro. Então, na verdade, se a gente for olhar na própria pegada assim, da espiritualidade, enfim, dessa temática... o que acontece, né? O ser humano ainda tá num lugar que ele não tem muita capacidade de se desenvolver pelo amor. Então, vai pela dor. Isso. Então, as coisas, né, do universo vão indo pra um lugar que, assim... Tá, vocês não aprenderam nada até agora, então peraí que eu vou ensinar. Sim. E aí vem um período como a pandemia que colocou literalmente todo mundo dentro de casa e as pessoas tiveram que olhar para suas famílias. As pessoas tiveram que olhar para si mesmas. As pessoas estavam em casa. Eu ouvi, enquanto terapeuta... declarações diversas, tipo, Roberta, eu não sei mais o que fazer com a minha família. Falo, gente, a família é tua, se vira. Mas né? Eu, como terapeuta, te ajudo, mas assim... Sim. Tu tá casado, a família... eu não tô mais no conta de ficar com meus filhos em casa. Falo, então, vamos fortificar essa terapia, porque tá precisando. E assim, mas
eu não sei como é que foi dentro do consultório, né, que você foi para essa parte da terapia, do autoconhecimento, de tudo, mas eu senti uma avalanche de empatia. Porque todo mundo estava com muita dor. Caros, temos aí uns 30% que não vamos entrar, mas está tudo certo. Mas eu senti que você foi mais vista pela sua dor, porque eu também estava doendo, porque eu também tinha medo de pegar isso aí, eu também estava com medo de morrer. Então, assim, criou-se uma obrigação. É como se ela veio obrigada. Agora tu vai sentir empatia aqui, ó. Você vai olhar para isso. É porque ali tava todo mundo no mesmo barco. É. Porque normalmente a gente tá em barcos diferentes. Cada um tá Isso. remando seu barquinho lá, tá cada um na sua. Cada um tá na sua dor, cada um tá na sua vida ali, né? Processo. É como fala agora, né? Cada um tá no seu rolê. E aí cada um tá levando a vida do jeito que dá, porque tem horas que é isso aí. E a gente não tem esse hábito, né? De olhar pro outro, enfim. E ali todo mundo tava no mesmo barco. Né? Não existiu ninguém que não teve medo de perder alguém, a gente perdeu pessoas próximas, todo mundo, né? Teve contato com essa questão da perda. Sim. E foi uma coisa assim, não foi gradual, foi assim, né? Um dia o negócio apareceu e um mês depois... Tava morrendo gente. Muita gente. Então, assim, não foi uma coisa sutil, não foi uma coisa gradual, então não foi assim não foi uma universidade. Foi um intensivo de final de semana. E foi um pontapézão, assim, pra tua carreira, né, Roberta? Foi porque como eu tava na Noruega, eu tava me dando aquela coisa muito de trabalhar lá, enfim, pra gente se ajeitar financeiramente e tudo mais, né? Quando veio a pandemia, além de ter surgido muita oportunidade, veio a história do online, que todo mundo veio pro online. E aí foi onde eu também pude vir pro online e atender online o pessoal daqui e tal. Então, pra mim, foi muito bom nesse sentido, né? Mas, de novo, eu acho que a gente já tava precisando desse lugar, do online, de se conectar. Aí, de novo, veio a pandemia e o que a gente demoraria 10 anos pra fazer, a gente teve que se virar em um ano, né? Nem Se isso. organizar. Então a gente teve que se reorganizar muito rápido, mas eram coisas que já estavam latentes, assim, pra acontecer. Já era uma necessidade de acontecer. Sim. Então, é como eu falei, né? Não aconteceu por bem, aconteceu de outro jeito. E assim, ó, você tá falando muito de terapia, que ferramenta que você mais usou nessa época e como foi? Qual foi tua porta aberta? Eu vou começar por aqui. Então, eu uso muito o Enneagrama, sempre usei, né? Eu conheci o Enneagrama em 2007 e desde lá eu nunca parei de usar, porque eu acho que o Enneagrama ele foi realmente um divisor de águas na minha vida total. Justamente por isso, né? O Enneagrama traz esse entendimento de que eu sou o que eu sou, a outra pessoa é outra pessoa e tá tudo certo, porque não tem certo e errado, né? E aí a gente só tem que afinar, é como se a gente fosse, eu tava olhando aqui o rádio, é como se a gente fosse afinar a frequência do rádio. Porque às vezes eu tenho, né, a minha estação ali, que é o que eu deveria estar saudável, e às vezes eu tô fora da estação certa. Mas o Enneagrama, o Enneagrama é um mapa, né, de autoconhecimento. Então ele é muito rico nesse sentido. E aí foi uma coisa muito engraçada tu perguntar hoje como é que o que eu uso mais. Eu falo muito do Enneagrama porque ele é uma maneira de ser claro e as pessoas entenderem. Mas dentro do consultório em tratamento, por exemplo, eu uso diversas técnicas, mesmo que as pessoas não percebam. Né? Então, claro, algumas são mais evidentes, como a aromaterapia. A pessoa tem que usar, então, óbvio, eu tenho que chegar nesse lugar com ela, de construir por que ela vai usar, qual é a importância daquilo e tudo mais. Mas ali dentro do consultório a gente vai usando várias coisas, né? Tem a questão da psicossomática, então quando a pessoa vai me descrevendo uma situação, eu já tô sabendo qual é a emoção que tá rolando ali. Tem a parte sistêmica, que a gente vai ouvindo as pessoas contando as coisas, a gente já vai vendo como é que aquela família se desenrola, qual é a dor que ficou ali às vezes da infância. Então tem muita coisa rolando, né, na terapia. Eu falo muito de Enneagrama porque eu acho que é a porta de entrada para as pessoas me entenderem. E se olhar também, né? Fica mais concreto. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito porque, assim, o que acontece? Quando a pessoa vem pro processo de terapia, eu tenho que saber conduzir ela de uma maneira que ela vai se encontrar, digamos assim, né? Na terapia a gente tem muito poucas intervenções porque não sou eu que vou apontar algo pra pessoa, né? Ela não tá ali pra isso. E às vezes eu vou apontar uma coisa que ela não tá preparada pra ouvir, então não é meu papel. Quando a pessoa chega pelo Enneagrama, ela chega já com algo que ela foi atrás, e aí eu já tenho um mapa minimamente ali desenhado, e aí ela já tá olhando pra coisas, e aí é como se fosse um atalho na terapia, né? Porque ela já chega com coisas ali que ela falou, eu olhei isso aqui, ó, isso aqui nunca tinha percebido, mas realmente me incomoda. Então aí não sou eu que tô falando, aí eu pego aquele mapa que tá dizendo pra ela,
E a gente vai olhar, tu é tipo tal, tu acha que tu é assim, e isso aqui? Ah, não, isso aqui nada a ver. Ah, então tudo certo, nada a ver. Isso aqui depois a gente olha então, tudo a ver, né? Tu acha nada a ver. E aí, mas eu consigo ir trabalhando, porque depois eu consigo puxar aquele ponto nada a ver, de volta pro contexto, ela fala, ai, não é verdade, né? Mas aí não sou eu que tô dizendo, já tava ali. Não Então, era o eu só momento consigo- dela ter visto. eu só consigo trabalhar com aquilo, mas já tá dito. Então, ter um mapa do Enneagrama, por exemplo, a gente cortar 1 ano de terapia. Porque daí a pessoa chega com aquilo. E assim, eu faço a jornada do coach, né? Do Master Business Coach Sistêmico. E eu não faço nada sem o perfil comportamental. Uma imersão que eu faço de 10 horas, assim, né? Por semana, 2 horas. E isso é muito esclarecedor, é exatamente como você falou. Por quê? Porque todo mundo já sabe como funciona. Já sei como eu funciono, já sei onde... Né? Então, lá na jornada na frente, quando aparece a própria pessoa, o próprio coach já diz assim, é isso. E, Né? eu acho... E facilita a vida pra ela. Pra todo mundo. Pra todo mundo. E o que eu gosto muito disso, eu tenho visto alguns processos, né, de, por exemplo, seja um líder de alto desempenho. Aí eu falo, tá. O que é alto desempenho? Pra começar. O que é isso? E aí, às vezes, o programa, né, a proposta do negócio, do trabalho, tá muito voltado pra empresa. Posicionamento. Eu falo, tá, onde é que tá o autoconhecimento nesse trabalho? Não, mas aí isso não é comigo. Gente, tem que ser, porque assim, quando eu falo pra alguém assim, Carlos, tu tens que te posicionar. O que isso quer dizer? Eu vou me posicionar como? Porque a gente tem, é o que eu falo assim, tudo que a gente traz nesse olhar, eu tenho que me posicionar. Tudo que a gente fala, existe um conceito coletivo por trás, né? Que daí já tá na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu tenho que me posicionar. Automaticamente a gente pensa o quê? Eu tenho que falar mais alto, eu tenho que bater na mesa, eu tenho que ser mais rude. Eu tenho que usar preto, eu tenho que usar terninho. Isso, hoje eu tô de terninho, mas... hoje tu tá bem assim, posicionada. posicionada. Hoje eu tô bem posicionada. Mas assim, a gente tem um estereótipo do que isso quer dizer, né? Sim. Só que nem todo mundo vai se posicionar dessa maneira. A gente se posiciona não é gritar com alguém, ou falar alto, ou bater na mesa, ou ser rude. Não é sobre isso. Se posicionar é sobre a gente saber o nosso lugar e estar bem posicionada em quem a gente é. Isso é posicionamento. Só que se a gente não sabe quem a gente não sabe como fazer isso. Então aí eu fico pensando, gente, como é que essa pessoa trabalha essa pessoa sem essa pessoa saber quem ela é? Porque o que na minha cabeça fica? Se tu não passa pelo processo do autoconhecimento antes de fazer um coach, por exemplo, né, de trabalho, sei lá, do quê? É como se quase o coach tivesse que te dizer, porque daí ele tem um entendimento mínimo, né, de autoconhecimento. Daí ele vai te dizer, não, agora age mais assim. Sim. Agora age... Mas aí a pessoa, esse coach sai da jogada, a pessoa fala, tá, e o que eu faço agora? Aí ou ela volta a estaca zero, ou ela vira um personagem dela mesma, que o coach disse que era pra ser, e aí ela não flui com naturalidade, porque ela não sabe quem ela é. Exato. Correndo atrás daquilo que ele disse que alguém deveria disse ser. pra ele que tinha que ser. E assim, quando a gente ainda tem um coach que entende do assunto e consegue dessa percepção, já tá no lucro. Eu não faço nada sem fazer mas essa é que tu tens imersão. esse olhar do autoconhecimento. Claro. Mas às vezes quando a gente, por exemplo, né, muita gente vai contratar o trabalho de um coach, por exemplo, que é, vamos supor, eu quero contratar o Roberto Justo porque eu quero ser que nem ele. Sim. Tá, tudo bem. O cara é maravilhoso. Só que eu não vou conseguir ser que nem ele. Não tem recurso, às vezes. Às vezes não tem recurso pra isso. Exatamente. Tem um recurso Às vezes interno. tem. Às vezes tem, Às vezes ok, tem, né? mas é isso que eu digo. Então a gente precisa entender se aquele é o teu recurso, Sim. então se aquele coach vai ser bom. Porque às vezes tem gente, da área, tu sabe, tem gente que não tem essa percepção. Não. E aí tu entra naquele trabalho pra se tornar aquela pessoa. Porque tu quer ser igual àquele coach. A tua referência é daquele cara e agora eu quero ser que nem ele. E eu acho que tá tudo certo a gente se inspirar em algumas pessoas. Mas tira dali o que tu vai conseguir fazer e traduz pra quem tu é. Que daí tu faz aquilo com leveza. Sim, eu não sei como é que é pra você, Roberta, mas muitas vezes, eu vou te dizer que acho que 90% das vezes, quando a primeira, eu não deixo ninguém, não deixo o coach ver. Não, não deixo. Né? A gente vai descobrir juntos. A maioria, 95, acho, por cento das vezes, elas assim, muito obrigada. Eu sou assim mesmo, né? É isso que eu sou, né? É assim que eu funciono.
E As aquilo dá um pessoas têm- alívio, né? Eu ia falar Não. isso. É a tranquilidade de você se autoconhecer a Incrível. partir ali de um documento documentado e você vendo, né? Ah, é bem isso. Agora eu sei como que eu vou agir. E, E o legal dos dois lados, porque quando a gente traz essa documentação, a gente não tá falando só das sombras, a gente tá falando das potências também. Isso. Então, muitas vezes, Com certeza. então, muitas vezes a pessoa não reconhece mais a potência que ela tem. Por quê? Porque às vezes a gente vive num ambiente que as pessoas são muito diferentes da gente, por exemplo. Então, todas as nossas potências, às vezes, elas são muito criticadas. Ai, tu é muito arrojada demais. Ai, tu é muito não sei o que demais. Tudo que sai fora do padrão, né? É, o padrão daquele ambiente, né? É, daquele ambiente. E aí esse questionamento, tá, mas eu sou assim. Não sei o que. O meu marido fala assim pra mim, tu é teimosa, né? Eu falo, Eu me esforço pra isso. E claro, mas eu tenho que entender aonde aquela minha teimosia vai funcionar, aonde a minha teimosia vira uma teima infantil, uma claro. birra de eu tô certa. Mas o ser teimosa, ela guarda um potencial enorme de, se eu botei na minha cabeça que eu vou fazer assim, Perseverança. eu vou, exatamente. Então a gente tem que traduzir isso. É claro que o ser teimoso, a pessoa fica uma mula empacada né, e entra na ferida infantil, é ruim. Mas se a gente usa isso pra uma coisa boa. Pra virar determinado. Exatamente. Se eu não sou teimosa em algum nível, eu concordo com todo mundo. Daí isso não é bom. Porque eu concordo com todo mundo. Tu vê que os burnouts da vida aí, dos corporativos, né, das corporações, vem muito de como você se exige ser uma coisa ou viver muito tempo num padrão que não é seu? Tem duas questões, né, que eu acho que entra nesse lugar do burnout, enfim, do estresse mesmo, crônico, né, porque às vezes não chega Agora nesse... eles nomearam burnout, né? Mas às vezes é porque o burnout, na verdade, ele tá muito conectado ao trabalho, né? Isso. O estresse, ele é generalizado. Estresse generalizado, Então, por exemplo, claro. quando eu tô com um problema no meu trabalho, eu acabo estando estressado na minha casa também, porque daí eu chego em casa, brigo com a esposa, brigo com os filhos, né, enfim. Então... eu acho que sim, tá muito relacionado com isso e também tá relacionado à questão que as empresas estão precisando, de fato, né? Dar uma atualizada aí no software, né? Que tá rodando agora. Isso. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre nivelamento de consciência do que a gente tá precisando no mundo agora. Então, assim, existem muitas coisas ainda a ser trabalhadas dentro da empresa, mas sim, quando eu tô dentro de um trabalho e de uma empresa que eu preciso ser quem eu não sou, isso me gera uma carga de estresse gigante. Sim. E aí é que vem a responsabilidade. Tem uma palavrinha que ela é bem bonitinha que chama autorresponsabilidade. Ela é maravilhosa e funciona super bem para quem usa. Qual é a responsabilidade que a gente tem no nosso trabalho? Minimamente, eu tenho que entender aonde eu estou indo trabalhar. Isso e aquilo tem a ver comigo? Então, por exemplo, ontem... gente, eu tô indo naquele Startup Summit. Aquilo ali, assim, ó... Excelente não, evento, eu né? saio daquele negócio assim com a cabeça explodindo. E aí, e é um evento de tecnologia, é um evento que fala sobre modernizar, sobre atualizar, né? E tecnologia, mas todas as palestras que eu escutei, todas, falam sobre pessoas. E a gente tá falando de palestras que falam sobre IA, a gente tá falando sobre palestras que falam sobre tecnologia, IA em vendas, IA em não sei o quê. E todas elas falaram sobre pessoas. Ou seja, num evento que é de tecnologia, de startup, de inovação, todos os palestrantes estão falando sobre pessoas, eu preciso olhar para isso. Então, essa questão dentro das empresas ela é muito forte, mas isso, então eu preciso entender. E aí, ontem a gente estava numa palestra, a Elisa, né, minha irmã estava falando, e ela falou, gente, a característica da Olsen, por exemplo, é ser uma empresa dinâmica, ousada, a gente começa de manhã com um propósito, pode ser que às 2 da tarde esse roteiro já mudou. Aí, imagina eu ter uma pessoa que é sistemática, muito tradicional e tá tudo certo Encabeçando porque isso. não tá errado. Não, Ela claro que não, mas ela encabeçando Mas é isso. claro, gente, imagina, 8 da manhã ela levantou pra fazer uma coisa, 2 da tarde ela tem que fazer outra, ela tá surtando às 2 da tarde. Ela vai fazer, ela vai porque a liderança de cima mandou ela fazer, então ela vai fazer. Só Mas que ela vai chegar em casa aquele dia exausta. querendo sumir. Então, a gente não saber onde a gente tá trabalhando e a gente não minimamente, né, encontrar esse lugar. Eu falo, gente, quando vocês procurar um trabalho, estudem sobre a empresa. Veja se é aquilo que você Exatamente, porque existe o outro lado também. Tem É. empresas que são super tradicionais, que precisam desse planejamento, Com né? certeza. Porque daí são outros cenários, são outros ramos de trabalho. Eu falo, e aí eles precisam dessa pessoa que... E aí entra uma pessoa muito arrojada numa empresa que é muito tradicional, planejamento, né, acontece diferente.
É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa pessoa vai chegar em casa frustrada todos os dias. E aí voltamos para a história da psicossomática, né? Da parte terapêutica, que é um corpo que está em estresse todos os dias, uma mente que está em estresse todo dia, insatisfeito, contrariado e chateado totalmente. Gente, esse corpo vai ficar e não vai ter resultado. Para a empresa também, se olhar para o outro lado se não tem também. resultado para a empresa, é o menos pior, porque tu pode sair uma hora, a empresa pode tirar uma hora. Mas o resultado do impacto que isso gera na gente, e é por isso que a gente está tendo tanto caso de burnout, de ansiedade, de afastamento com atestado médico. E as pessoas estão literalmente, adoecendo. Não, eu não estou falando de uma forma... É literal, é literal. As pessoas são inúmeros que isso acontece. Então as pessoas falam, como é que a gente mensura, né? Eu tô trabalhando numa empresa. Eu falei, pega o tanto de atestado médico que vocês têm. E a NR1 vem para contribuir com isso. Exatamente. E aconteceu uma coisa muito interessante esse ano sobre isso, que foi, a lei era para ser aprovada, foi aprovada, né? E ela era para entrar em vigor em maio desse ano. E ela não conseguiu entrar. As empresas não têm esse olhar, não estão preparadas para isso. Então, quando veio esse assunto, as pessoas me perguntaram, Roberta, o que tu acha? Eu falei, maravilhoso. Só que assim, não adianta tu implementar uma lei que é maravilhosa num sistema que não tem o mínimo... totalmente assim, né? E aí, o que vai pro outro lado? Então, o que eu pensei, o que eu falei muito nessa época, né? Que surgiu essa discussão. Gente, leva para um lugar muito perigoso, porque a gente sabe que praticamente pouquíssimas empresas vão se encaixar. E o que estava se falando? As multas vão ser altíssimas. Eu falei, que bom, vão terminar de quebrar as empresas que já estão meio quebradas. Exatamente. Porque como é que tu vai aplicar uma multa numa empresa que já está vendendo o almoço para pagar a janta? Que se vira como pode. Que às vezes não implementam uma coisa, né, com o funcionário, às vezes não é porque ela não quer, é porque ela ainda não tem condições. Então como é que tu vai daí aplicar uma lei super rígida, que aplica multas altas, que eu não estou cumprindo aquilo ali? As empresas, muita empresa, isso pode quebrar uma empresa. Então é muito perigoso. E aí realmente, aí veio a história, não, vai ser mais um ano. Aí eu falei, então eu não tava tão louco assim. E não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim, agora você vai... Como que eu vou? Se tu vai aplicar a lei, tu tem que dar um embasamento, tu tem que treinar aquelas empresas, tu tem que dar uma maneira de ela executar aquilo. Então assim, não é chegar e dizer, gente, agora vai vir uma lei que agora todo mundo vai ter que fazer. A gente sabe que dentro das empresas isso não acontece dessa maneira. Não é assim que uma empresa funciona. Então, eu achei muito interessante, quando veio a história do, agora vai ter mais um ano, eu falei, então eu não tava tão maluca assim quando eu tava com esse medo. Porque, claro, isso aí a gente viu que teve, então assim, mas também não adianta a gente dar mais um ano e deixar por isso mesmo. Exatamente, o que um ano está sendo rápido, feito, né? O que está sendo feito? Porque senão qualquer um vai aplicar na superficialidade e não vai ter o resultado. Exatamente. Eu estou cumprindo, fiz uma palestra uma vez por mês, estou cumprindo. Não é isso. É que isso começa lá atrás, né? Quando eu vou contratar, eu tenho que ter todo um cuidado quando eu vou contratar alguém, né? Essa questão da cultura da empresa está inserida no teu funcionário, o teu colaborador, ele tem que ter um pouco da cultura da empresa, senão, ou pelo menos aberto a receber, porque senão não vai, a cultura da empresa manda muito, né? Eu acho que isso literalmente são os dois lados. Eu acho que as empresas têm essa responsabilidade de olhar na contratação, de ver... as pessoas falam, Roberta, eu contratei errado e não rendeu. Mas a pessoa me disse... Eu falo, se tu contrata alguém... Porque a pessoa te disse... Sem ferramenta. Eu não quero nem Temos algumas para mostrar, né? Porque, gente, não dá. Em 2025, alguém contratar alguém... porque eu fiz a entrevista, a pessoa me falou... Né? Não tem condição. Então, eu acho que é uma responsabilidade da empresa. E a outra história de que... mas aí aplicar isso... daí a contratação fica muito cara. Mas é assertiva. Se tu me mostrar uma conta... Não, se alguém no mundo conseguir me mostrar uma conta de que tu contratar errado é mais barato do que tu investir pra contratar bem, aí eu penduro minha chuteira e não falo mais nada. Porque não existe, gente, essa conta não fecha. Não fecha. Tu tem 3 meses de experiência de trabalho. 3 meses aquela pessoa não vai render. O grupo está insatisfeito porque a pessoa não rende. A pessoa está insatisfeita porque ela não rende. A empresa está insatisfeita porque ela não rende. Resumo, 3 meses depois, acabou o período de experiência. Do zero. Aí tu tira aquela pessoa dali. 3 meses que tu gastou de salário, 3 meses que tu jogou no lixo.
Até tu conseguir colocar a vaga de novo disponível, contratar alguém, passar todo o processo de entrevista. Passou 6 meses. Pra Começar acabou o tudo ano. de novo. É. Começar tudo de novo. Porque às vezes tem vaga que tu vai preencher que tu leva 3 meses pra achar alguém. Exatamente. Então, assim, a gente não tá falando de uma vaga qualquer que tem fila na porta. Então, assim, gente, isso é muito perigoso, mas as pessoas ainda têm essa cultura de que, não deve fazer tudo isso, mas é caro, né? Vou contratar uma psicóloga, vou contratar, sei lá, né? Uma analista comportamental pra contratar. Eu falo, tudo bem, se tá sobrando dinheiro, você pode ficar mandando gente embora, tá tudo certo. A assertividade de fazer uma vez só, bem feito, né? Uma vez só, modo de dizer. Eu tava falando dos dois pelo menos- lados, é isso. Essa é a responsabilidade da empresa, mas a responsabilidade de quem está indo procurar um emprego, de também saber isso. Mínimo, e a gente vê que tem gente que vai fazer entrevista de emprego, a pessoa não sabe onde tá entrando pra fazer entrevista de emprego. E isso é muito complicado, porque é alta probabilidade disso dar errado. Então até as pessoas falam, mas e o que a gente faz? Porque, então eu faço que largo tudo, vou abrir minha empresa. Não. Porque daí tal coisa paga mal. Eu falei, gente, trabalhar de garçom no boteco ou trabalhar gerenciando um estoque, os dois vão ganhar parecido. Se tu gosta de gente, vai trabalhar no boteco. Se tu não gosta de gente, vai trabalhar no estoque. Exatamente. Simples assim. Então a gente não tá falando de abrir uma empresa, a gente não tá falando de alto cargo, nada simples. Vamos no básico. Tu equipara 2 cargos, que é o que tu vai, né, conseguir ali desempenhar. Só que olha onde é que tu tá indo trabalhar. Aí sabe quando a gente vai no restaurante e o garçom te atende mal? Claro, tá num lugar inadequado. tá ali. Eu não queria ali. Então, e aí entra a nossa responsabilidade. Eu já trabalhei em lugares que eu não gostava. Ninguém nunca percebeu. Claro. Porque isso era um problema meu, não era um problema da pessoa que estava Exatamente. atendendo. Então é essa coisa da responsabilidade que a gente tem que ter, porque às vezes também fica tudo muito responsabilidade da empresa. E assim, qual é a responsabilidade de quem está entrando na empresa? Sim. Existe esse lado, né? Que ainda hoje no mundo corporativo eu acho que é pouco falado. Muito pouco falado. Porque, na realidade, as pessoas estão ali atrás de um valor no final do mês. Elas, né, hoje em dia, eu acho que está se trabalhando um pouco mais dessa consciência de que dessa cultura, né, de você trabalhar dentro de uma coisa que vai te dar prazer, que vai ter propósito, vai contribuir para a tua vida, né? Exatamente. E dentro desse caminho que você seguiu lá, saindo, né, optando pela Roberta Olsen, seus desafios poderia compartilhar, assim, porque tem tantas terapeutas, né? A questão da terapia é uma coisa que as pessoas têm olhado muito para ser profissionais, né? Como foi esse teu empreender dentro desse nicho de mercado? Então, eu comecei aos poucos, né? Porque, na verdade, assim, eu comecei há muitos anos atrás, sem saber que eu estava começando, quando eu comecei a usar as terapias para mim. Então, todos os processos que hoje eu aplico no consultório, por exemplo, todos, sem exceção, foram processos terapêuticos que eu vivenciei. Então, tudo que eu falo no consultório hoje, enneagrama, aromaterapia, floral, tudo isso são ferramentas que eu uso para mim até hoje, sempre usarei. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque eu acho que nenhum terapeuta que preste fez um curso para ser terapeuta e saiu sendo terapeuta e não passou por aquilo, não sabe como aquilo pode reverberar numa pessoa. Então, né, a gente tem aí a questão da aromaterapia, que é super polêmica hoje em dia, de que, daí eu uso óleo essencial. Isso não é aromaterapia. Aromaterapia é tu usar o óleo essencial como ferramenta dentro de um protocolo, sabendo o que tu estás fazendo, como tu estás aplicando e com quem tu está aplicando. Então, hoje existe uma inversão, né, dentro dessa questão, né, da briga de aromaterapia e uso de óleos essenciais, que é, quando eu falo de uso de óleos essenciais, muitas vezes eu estou pegando um óleo, lavanda. Porque a lavanda é calmante. Aí eu saio indicando a lavanda pra todo mundo. Gente, óleo essencial é calmante. Eu posso dar uma lista pra vocês aqui com uns 60. Então não é as pessoas terem que se encaixar num óleo essencial. É a gente entender o ser humano que tá aqui. O momento dela, né? Não, e quem é que tá aqui. Aí eu diz assim, eu acho que esse óleo aqui que é calmante vai ajudar. Então eu olho pro indivíduo e aí eu começo a usar as ferramentas. Esse floral, esse óleo essencial. Vai ter esse óleo aqui, não dei conta de usar. Vamos trocar. Então tá tendo uma inversão disso, né? Que as pessoas estão se encaixando nas ferramentas. Claro. Então todo mundo agora usa o... É a mesma coisa. O óleo essencial é muito... O pepper pra levantar de manhã. Isso é tradicional. Se eu falo lavanda, eu vou falar no pepper. Aí todo mundo fala assim, tem dor de cabeça, eu uso peppermint. Eu falo, que horas você tá usando esse peppermint?
Ai, não, chego em casa à noite. Eu falo, Pra dormir. Acho que é melhor tomar Peppermint, água. ele é estimulante. Não vai dormir. Não, Essa mas é que pra dorme. dor de cabeça, eu falo, não, mas tem um monte pra dor de cabeça. Exatamente. E aí, assim, e a tua dor de cabeça é do quê? Às vezes é uma dor de cabeça muscular, tensão muscular. Então não adianta tu ficar cheirando uma coisa pra passar a dor de cabeça. Tu tem que fazer uma massagem, tá todo quebrado. Então, assim, não é só a dor de cabeça. Ainda tem isso, né? Não é só a dor de cabeça. É o que essa dor de cabeça tá falando? De onde ela tá vindo? Sabe, o que é essa dor de cabeça, né? Sexta-feira à noite no Globo Repórter, de onde vem a dor de Sim. cabeça? Porque a gente precisa olhar pra isso. Porque às vezes eu tô só olhando pra minha dor de cabeça. Ô, Roberta, e quando... Vamos lá, você fez algumas formações, né? Porque o que que eu vejo que acontece? As pessoas fazem suas formações, já vão lá, é X reais, e já sai abrindo a sua portinha e já vai começando a atender. No meu processo, teve um processo pro bono, né? Eu fiz muito voluntariado para aplicar, porque apliquei em mim, mas eu também preciso Sim. saber como eu administro aquilo que eu vou aplicar em você, né? Porque uma coisa é a gente sabe o que a gente sente, a outra coisa A é gente vê o saber outro. ver o espelho do outro, né? Você fez isso também? Trabalhou dessa forma? Ou A faz gente até sempre hoje, faz, né? A gente sempre faz. A única coisa que eu aprendi é que nessa questão de troca, por mais que a gente faça gratuitamente em termos financeiros, precisa existir uma troca de algo. Sim. Então hoje eu não faço mais nada de graça. Sim. No sentido de. Não tô falando de sentido financeiro. Mas, por exemplo, né? Eu tô atendendo uma pessoa agora que falou, Roberto, eu não tenho condições de. Puta, eu queria muito de terapia, mas não tenho condições. Eu falei, tu é fotógrafa, né? Sou. Então a gente troca. Eu te atendo e tu faz umas fotos pra mim. Ah, tá ótimo. Então, assim, porque justamente a gente precisa. Isso é uma dica bem boa pro terapeuta. Tá? Isso, por isso que eu tava falando. A contrapartida. Porque, não vou entrar aqui muito falando em Isso. algumas questões, mas a gente acaba pegando uma carga que, por exemplo, assim, ó, muitas vezes o problema das pessoas não é dinheiro, é prioridade. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, Carla, eu precisava tanto de uma mentoria tua, daí tu fala, ai, tá, é tanto. Daí a pessoa fala, ai, não posso. Agora não dá. Ai, agora não dá. Daí tu fala, ai, tá, então eu vou... Não, então a gente tem um desconto. Daí a pessoa fala, ai, não, mas vai ficar muito caro. Daí tu fala, então eu vou te dar. Daí a pessoa fala, tá. Foi da parte sistêmica, não preciso explicar muito. Não, né? Tá, daí tu deu aquilo pra pessoa. Às vezes tu cruzou um caminho dela que às vezes ela não era falta de dinheiro, é falta de prioridade. E aí se é falta de prioridade é porque ela não tava no lugar ainda que ela tava pronta pra receber o que tu tens pra dar. Então às vezes a gente não dar, a gente tá ajudando mais do que dar. Aí é diferente se eu proponho algo assim, tá, então vamos fazer todo mês um pouquinho? Ah, tá, não, daí eu consigo. Então ela realmente quer. Tá, mas aí tu faz as minhas fotos? Ah, faço. Então ela realmente ela quer. E muitas vezes a gente ouve a falta de dinheiro, a gente abre o Instagram no dia Isso, seguinte, feliz da isso, pessoa tá sim. sentando no restaurante. Mas eu queria pegar o lado da empreendedora também, pra ela ter esse cuidado. Né? Eu Ela acho que é isso. Cuidado. É tanto a parte energética mesmo, da gente não se entrelaçar com as pessoas, à torta e à direita, por querer ajudar todo mundo. E terapeuta tem esse problema, né? A gente acha que é terapeuta pra salvar o mundo e a gente entra nesse papel. Sim. Ai, não, agora eu vou ter que ajudar todo mundo porque o meu papel é esse. Não, o teu papel é propósito. ajudar quem quer ser ajudado. Então, acho que falando de empreender, né, de negócio, Isso. tem esses dois lados. É tanto a parte do emaranhamento que a gente vai causando por interferir em caminhos que a gente não devia estar interferindo, mas também, assim, é claro que a gente baixar o preço, a gente dar uma palestra gratuita numa empresa para as pessoas conhecerem o teu trabalho, tudo isso faz parte, né? Isso faz parte de uma estratégia, inclusive de marcas de vendas, né? E assim, ó, eu acho que faz parte, Carla, porque, por exemplo, né, de novo, não é só sobre o dinheiro, mas eu acho que quando a pessoa vem para um processo terapêutico, ela tá entregando uma coisa muito preciosa, que é a vida dela, pra tu cuidar. Então, claro, eu tenho uma responsabilidade, ela tem a dela, mas assim, ela vem confiando em ti, na tua condução, no que tu vai fazer. Então essa pessoa minimamente, ela precisa te conhecer, ela precisa saber o que tu gosta. Sabe a história do Instagram, que o marketing fala assim, ai, mas posta alguma coisa da tua vida pessoal, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Porque é isso que vai te conectar, porque a gente terapeuta, a gente tem um monte. E aí eu tenho um jeito de falar, tu tens um jeito de falar, né? Tem um jeito de falar. E aí as pessoas vão se conectar com o meu jeito. O jeito da Edneia, com o jeito da Carla. Então as pessoas precisam de fato conhecer a gente minimamente para delas dizerem, ah, tá, agora eu entendi por que eu quero ir com a Roberta. Por que eu vou com a Carla? Não é porque o meu é melhor ou pior, é porque o teu jeito conectou com o meu jeito. Então é esse lugar de a gente
tá mostrando o trabalho, tá fazendo coisa mais curta, tá fazendo uma aula que é um pouco mais acessível, ou enfim, né, abrir ali uma aula online gratuita. E a gente faz isso, a gente faz as pessoas se aproximarem e conhecerem o nosso trabalho, e conhecerem a gente. Porque às vezes eu posso estar falando a mesma coisa que o outro falou. Ah, com certeza. Mas o jeito que eu falo, a pessoa fala, ah, tá, Conecta agora com entendi. alguém ou conecta com outro alguém. Isso. Então, na parte de empreender, é isso, gente. De novo, não se iludam que também tu vai abrir a tua portinha e vai ter uma fila na portinha. Porque... Ai, tem Não é fluxo, bem assim. tem fluxo de caixa, tá? Tem internet para pagar, tem tudo que uma empresa Tem. normal tem. Tem, tá? a gente vai ter que fazer contabilidade. Inclusive, é bom montar a sua empresa. Então, e isso Porque muita outra, terapeuta é assim que vive, né? outra dica, eu acho que na questão de terapia, e aí pra mim eu acho que foi mais fácil por ter crescido numa empresa, mas eu acho que uma dica é isso, assim, gente, comecem certo. Não comecem enrolado. Porque o que começa enrolado só vai piorar. Então, assim, mas eu sou uma empresa pequena. Não importa. Pode ser que tu sempre vá ser autônoma, pode ser que tu sempre vai trabalhar só no teu escritório, mas comece direito. Né? Então, tu vai ter um MEI, procura o Sebrae. Claro. O Sebrae tem contador, ele tem uma estrutura e tal. E eu acho que as pessoas levam muito no oba-oba essa coisa de tipo, não, mas eu sou sozinha, eu vou fazer do jeito que dá. Muito no informal, fazendo. né? Muito no- O informal e aí custa isso caro lá na frente. Custa né? caro, custa o fato de... É muito mais difícil tu crescer dessa maneira. Então tu acaba colocando muita limitação na tua cabeça. Porque, não, eu vou ser sempre assim, então eu não vou crescer. Gente, vai. Aí, de novo, aquilo que a gente estava falando no começo, né? O empreendedorismo te limita aonde são os teus limites, que não tem limite. Só que, então, assim, começa certo. Né? Minha empresa é uma empresa pequena, então eu vou ter índice de medidor de não sei o que. Tenha. Tem que ter, né? Faça esse exercício para tu saber se tu tá atendendo bem, atendendo mal, se o número de pacientes tá, né? E como tu falou, a contabilidade. Gente, é isso. Não, mas eu vou cobrar bem baratinho. Aí tu aluga uma baita sala e aí tu tem que atender 15 pessoas num dia para pagar o aluguel da Não sala. se sustenta. Então, isso que eu falo, assim, agora, claro, tu quer cobrar mais, vai estudar. Vai se qualificar. Se qualifica pra, tipo, o trabalho ir rendendo. Hoje a gente tem aí possibilidade de ir pro digital, e aí, né, fazer lá um bom curso, que vai estar vendendo no online, daí a gente pode atender menos no consultório. Mas isso que eu falo, mas a gente só consegue fazer esse caminho de escolher essas escolhas se eu comecei certo, se a minha empresa é organizada, e eu olho e falo, tá, o que eu vou fazer com a minha empresa? Sim. E daí Não é tipo, como é que eu vou fazer com a minha vida? E daí a importância do autoconhecimento, né? Porque quanto mais você se autoconhece, mais você se liberta para ser quem você é, mais você tem ferramentas, mais você tem recursos, mais você consegue entender o que está sendo falado. Porque se você também não tiver uma mente aberta para acolher essa informação, saber como você funciona, a sua autoconfiança, você nem consegue começar direito. E a gente tá vendo um movimento assim, né? Agora todo mundo quer ser palestrante. Aí, porque agora dá palestra, agora dá dinheiro. Isso. A gente já não ajuda, porque daí quando tem um monte de gente dando palestra, o preço da palestra vai lá embaixo, porque tem muita oferta. Então, mas a gente tem esse hábito, né? Sai uma coisa nova, agora todo mundo quer fazer. E às vezes a gente não tem perfil de palestrante. Às vezes aquilo te custa uma energia, um combustível que tu não tem pra dar a longo prazo. Só que agora tu tem que esquecer que todo mundo tá sendo. Aí entra o autoconhecimento. Porque eu tenho outras milhares de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Né, eu posso estar dentro, uma pessoa veio conversar comigo esses dias, ela falou, Roberto, eu tô fazendo curso de Enneagrama e tal, ela já é psicóloga, e aí ela falou, eu tô vendo esses teus momentos, queria conversar contigo. Eu falei, tá, mas qual que é a tua dúvida? Ela, por onde que eu começo? Eu falei, o que tu gosta? Ela falou, não, eu não gosto de estar exposta, eu não gosto de dar palestra. Ela disse, eu gosto de trabalhar assim atrás da cortina. Eu falei, vai para as empresas. Vai trabalhar no RH, aplica o Enneagrama no RH, ou num trabalho, né, ali com a empresa, que é com um colaborador e tal. Daí ela falou, eu vou fazer isso. Porque, gente, se conhecer, então, se tu não gosta de estar na frente do palco, o que tu vai dar da palestra? Exatamente. Não faz sentido. É aquilo que a gente já tinha falado, né? E eu aqui, jornalista, com uma terapeuta, com uma coach, eu vou falar o quê? Aqui bem quietinha. Tu és uma mulher de muita sorte. E nós exatamente. também, né? Por isso, eu tô bem aqui quietinha, só ouvindo, assimilando todo esse conteúdo, assim como as nossas ouvintes, as nossas, né, que estão ali acompanhando também, a gente. porque é muito aprendizado, né? É muito conhecimento, autoconhecimento e reflexões de como que a gente tá agindo.
Então eu fiquei aqui bem na minha, só ouvindo e aprendendo Só muito com observando. vocês. Mas, Roberta, eu quero que você fale agora do teu podcast, né? Que você tem um podcast. Da onde Então. também tem um podcast. É. Da onde surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu gosto muito de estar na mesa conversando, compartilhando. Eu acho que compartilhar é uma das coisas mais sagradas assim, que a gente tem na vida, até para nossa sanidade mental. E o podcast ele já era uma ideia antiga, que eu já tinha, mas eu comecei a ver muito nesse trabalho a fala de que a gente é muito solitário, né? Porque a gente, claro, voltei para esse perfil, para esse mercado da liderança, da empresa e tudo mais. E aí, de fato, o líder, ele é uma pessoa que ele tá 24 horas, 7 dias por semana em crise. O mercado tá cobrando dele, a equipe tá cobrando dele, o chefe tá cobrando dele, se ele é chefe, porque ele é dono, o mercado tá cobrando, os impostos estão cobrando as contas. Então, assim, o líder, ele tá sempre numa postura que ele tá sempre em crise, que eu digo, né? Na Ele tá pressão. sempre na pressão. E eu acho que a maior sabedoria de um líder é saber pegar esse cenário e transformar numa boa oportunidade, né? Saber lidar com isso. E aí eu comecei a ouvir muito isso. Mas a liderança é um lugar muito solitário, muito solitário. Eu falava, será? Porque eu acho que ele é solitário no sentido de, no fim do dia, eu preciso tomar uma decisão. E aí, assim, eu escuto todo mundo, mas é o meu lugar de líder para decidir. Porque isso é papel de liderança. Não adianta, por exemplo, não, eu vou fazer agora, vou deixar todo mundo na minha equipe, nós vamos decidir todo mundo junto. Isso vai dar ruim. Todo mundo pode opinar, todo mundo pode trazer pra mesa, mas o líder precisa decidir. E aí eu comecei a estudar muito isso do solitário. E aí, o meu podcast, que hoje chama Na Própria Pele, ele traz essa temática da gente sentar na mesa pra compartilhar a nossa história. Gente, o que eu passei na pele, assim, ó, que eu aprendi, sabe? E quando a gente abre esse espaço de compartilhar, isso é uma coisa que eu noto muito na mesa, que as pessoas vêm assim, tipo, o que eu vou falar? E aí, claro, eu tô chamando, e as pessoas falam assim, tu não vai me mandar um roteiro? Eu falo, não, eu convidei vocês pra falar da vida de vocês, gente, não tem roteiro. E aí todo mundo chega meio nervoso, assim, né? Mas quando a gente começa a conversar e as pessoas podem contar da história delas, normalmente eu trago mais de uma pessoa, né? Então a gente começa a conversar, vira um bate-papo, e aí a pessoa fala, tu também? Daí a pessoa fala, eu também. E aí aquilo vira uma conversa mesmo, e eu noto que as pessoas saem dali mais com essa leves. sensação, sabe, de leve assim, ó, Não sou que só eu. legal, não sou só eu, sabe? E aí várias pessoas estão assistindo também, estão trazendo essa fala, né? Que fala legal desse podcast, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa maneira. Eu também passo isso e, sei lá, não sabia como lidar com isso. Então, o podcast, ele veio muito nessa temática da gente compartilhar as coisas, e aí entra ali um pouco de tudo, né? A gente fala sobre liderança, a gente fala sobre estar em lugares de pressão, a gente fala sobre a jornada de autoconhecimento de cada um, porque cada um tem uma, né? Todas as jornadas são únicas. Então, a gente fala ali sobre muita coisa nesse sentido. E aí as pessoas estão ali pra contar a sua história, o que realmente na pele elas passam, que pode ajudar outras pessoas, né? E gente, é uma delícia. É uma delícia, a gente gosta, né? Sabe, desde tu escolher quem é que vai, sabe, com quem que a gente vai conversar e trazer essas pessoas, assim, e depois o resultado que isso dá, né? Em outras pessoas, então é muito legal, assim, é muito gostoso, então eu tô amando. E eu vejo que a Roberta, todo o teu movimento é pro trabalho de bem-estar, né? E nós temos aquela pesquisa do bem-estar que você trouxe para nós. E que é muito importante, a gente coloca dados, a Edneia Faz o TBR de casa. muito bem feito, por sinal. E porque todo o autoconhecimento, todo isso, todo o trabalho que você faz é pro bem-estar. Né? Toda vez que tu perguntou ali, tu falou, como você funciona? Como que é isso, né? Porque as pessoas elas estão tomando mais consciência da necessidade também de ter uma terapia, de ter esse autoconhecimento, de ir atrás disso. Mas também não é tão acessível, muitas vezes, financeiramente, como a gente já falou. Ou qual é a terapia adequada para mim? Então, tem algumas questões aí que essa pesquisa, né, da Ipsos, empresa de pesquisa, 75% da população brasileira considera relevante seu bem-estar mental. Mas ela está indo atrás buscar? Quais são os empecilhos que ela está tendo, né, em relação a isso? E isso chama a atenção porque é muita questão cultural. Nós ainda temos essa questão cultural de que não pode, é louco, não, eu não vou me tratar. Tá louca? Eu ir procurar um terapeuta, onde já se viu. Mas isso tem mudado, né? E Tá tem mudando, graças a Deus, tá mudando e rápido.
Então, assim, o que eu noto, né, nessas falas do bem-estar? O meu trabalho é totalmente porque eu acho que as pessoas têm que estar bem pra qualquer Sim. coisa. Toda a tua fala foi em cima disso, do bem-estar. E por que eu penso isso? Eu penso isso porque se eu estiver bem, eu vou trabalhar melhor. Se eu estiver bem, eu vou estar melhor no meu casamento. Se eu estiver bem, eu vou criar melhor os meus filhos. Se eu estiver bem, eu vou ser uma amiga melhor. Então, se a gente tá bem com a gente mesmo, a gente é tudo melhor. Né? Desde a amiga, que é muito melhor, até a funcionária ou a dona da empresa, não importa onde a gente tá. E a gente precisa estar bem. A gente precisa... Eu acho, assim, que é uma passagem que a gente tá tendo agora de realmente, assim, nível de consciência. A gente precisa entender, e eu não tô falando que a gente tá aqui pra fazer só o que a gente gosta. Claro que não. Ai, pra todo mundo ter, ai, não, só pode fazer o que a gente Mas gosta. tem que estar ser consciente, feliz. né? Daí eu falo, não, a gente tá aqui pra evoluir. Se der pra ser feliz também, pô, legal pra caramba. Mas, assim, a gente precisa estar nesse lugar de estar se cuidando e estar bem, porque a gente desempenha a nossa função, que é evoluir melhor. Porque daí eu tô bem, eu tô no meu lugar. Quando eu me encaixo no meu lugar, a minha evolução é muito rápida. Muito mais fácil. É muito mais leve, é muito mais fácil, muito mais rápida. Porque daí eu tô no meu lugar, eu tô encaixada onde eu pertenço. Então, sim, todo o meu trabalho ele é em cima dessa questão do bem-estar. E aí, Edneia, trouxe esse ponto é bem importante de a gente falar. Então, de novo, a questão do bem-estar, quando a pessoa começa a botar muitas barreiras de que é inacessível, já existe algo que precisa ser olhado. Por quê? Porque hoje a gente tem várias maneiras de buscar isso, né? E eu não tô dizendo que é acessível para todo mundo, realmente não é. Mas a gente tem vários canais. E bem-estar e autocuidado, ele reverbera em milhares de lugares. Por exemplo, eu posso não conseguir pagar uma terapia, mas eu posso comprar uma salada ao invés de comprar uma pizza. Isso é autocuidado. Gente, eu não tô dizendo aqui que eu não como pizza. Mas assim, ai, não, salada. Não, mas é no dia a dia as escolhas. As escolhas. Né? E aí, a gente tá trazendo agora na empresa, por exemplo, um cenário muito de olhar as pessoas dentro da empresa, porque o que acontece muitas vezes? A gente faz doação, a gente participa de um projeto enquanto empresa, sempre fora. Né? Ah, eu doei para tal casa de não sei o quê. Isso é sempre importante, continue fazendo. Mas é muito importante a gente olhar para dentro da empresa. Porque é bem aquela coisa assim, se eu cuido dos meus, os meus moram na comunidade, os meus fazem parte do que está fora. Então, se eu cuido de quem está dentro, e toda empresa cuida de quem está dentro, a comunidade está saudável. Porque é isso, né? Vai reverberando. E a tua própria comunidade vai poder ajudar quem tá fora. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um cenário ali na empresa, por exemplo, na Olsen, né? Eu trago o caso ali porque é um caso real. O que acontece? Hoje a gente tem 390 funcionários dentro da empresa. 180 funcionários, mais ou menos, é chão de fábrica. Então, são trabalhos que dificilmente alguém ali vai prosperar, né? Trabalho de repetição, né? É trabalho de indústria, gente, é uma realidade. E a gente precisa, porque senão o microfone não estava feito, o copo não estava aqui. Óbvio. Então faz parte. Só que o que a gente entendeu? A gente tem uma comunidade enorme ali ao entorno da empresa, que é a comunidade do Frei Damião. E aí a gente entendeu que, se a empresa está ali, ela está inserida naquela comunidade, a gente tem alguma responsabilidade sobre isso. E a gente tem um número significativo de colaboradores que vêm dessa comunidade. E é uma das comunidades mais carentes e mais perigosas e mais complicadas de Santa Catarina. Então, ou seja, a gente entendeu que a gente tem funcionários que moram nessa comunidade. Ou seja, eles estão expostos a essa realidade. E aí a gente começou a pensar o quê? A minha irmã me chamou, sempre que a Elisa me liga, eu falo, ai meu Deus, lá vem. E aí é um barato. E aí a gente tava conversando esses dias, ela falou, Roberta, a gente tava conversando sobre o negócio do banco de alimentos, vamos fazer uma campanha aqui dentro da empresa de fome zero. Vamos construir isso em algum lugar. Então é isso, a gente olhar para dentro da nossa empresa e a gente dar essa ajuda. Então isso eu acho que é muito legal, por quê? Porque uma empresa como uma indústria que tu tem que ir presencialmente, por mais que eu incentive meus funcionários a ir para a terapia, como é que eu vou gerenciar, dispensar 390 funcionários toda semana para ir na terapia? E a gente sabe que é assim, né, gente? Se tu vai na terapia, é 1 hora de terapia. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 3 horas. Então, por mais que eu incentive esse movimento, a gente também tem que entender que existe um outro lado. Então, eu não estou dizendo para não incentivar. O que eu tô falando hoje a gente olha para esse cenário e aí a gente tá buscando trazer coisas para dentro da empresa, onde as pessoas possam acessar lá dentro. Então, por exemplo, ou tem um terapeuta dentro da empresa que atende lá dentro. Aí eu consigo... Uma sala, né? Uma sala de descanso. Exatamente. Por quê? Porque daí eu consigo pensar aquele funcionário 50 minutinhos para ele fazer terapia, mas ele tá ali dentro da empresa. Né? Claro que existe daí a questão da cultura, que daí a gente tem que trabalhar, dele se sentir à vontade para ir fazer. Mas aí são trabalhos que... E assim...
Às vezes as pessoas falam assim, os funcionários não vão querer. Vai sim. São os passos, né? Vai, Você porque vai um indo. vai. Aí ele vai falar que um vai falar pro outro. Aí o outro vai falar pro outro. E quando tu vê as pessoas estão indo, tu cria esse lugar de segurança, né? Então eu acho que é muito legal esse movimento das empresas agora tá fazendo, de estar trazendo pra dentro da empresa, Sim. porque é um lugar onde eu passo pelo menos 8 horas por dia. Em contrapartida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente traz esse dado de que muita gente quer, mas é sempre inacessível, eu começo a cobrar das empresas como se ela fosse pai e mãe. Porque a empresa tem que dar. Porque a empresa tem que pagar. Porque a empresa tem que fazer. Eu acho que a empresa tem que proporcionar, mas as pessoas têm que terem um pingo de responsabilidade sobre si mesmas. Exatamente, eu acho que é justamente voltar esse olhar para si e ver, realmente eu preciso, eu sou a minha prioridade, né? Eu vou olhar para mim nesse momento porque depois eu vou fazer algo com meu filho que vai ser mais vantajoso, ou eu vou estar mais disposto para trabalhar e ganhar mais e daí sim fazer outras coisas, né? É o bem-estar e a evolução, né? Tu Exato. trouxe uma coisa agora bem interessante, de quando a gente é uma empresa menor ou algo assim, eu sento em várias mesas, né? De empresários, enfim. E aí eu escuto muitas vezes a mesma reclamação. Vou dar um exemplo. Porque eu vendo, porque eu não tô vendendo, dificuldade de vender. Aí, ótimo. É difícil mesmo, né? A gente tem que ter algumas... Aí eu fiz um evento com mais 2 pessoas lá na CDL. Eu falei sobre Enneagrama, veio uma outra pessoa falar sobre posicionamento de marketing e a gente trouxe uma outra pessoa para falar sobre técnicas de comunicação de venda. Fizemos o evento, foi das 9 ao meio-dia. Cara, o conteúdo foi super legal, R$67. Se eu te falar quantas pessoas foram, eu tô até pra trás. Eu acredito. Quase nada. 8 É pessoas. Quase sobre nada. isso. Por que eu não tô vendendo? Porque eu não tô. Porque eu não estou com formação. Eu preciso me atualizar, eu preciso saber o que está acontecendo. Mas você entende? Daí isso fala sobre a questão de que, Exatamente. não, mas é difícil, né? Aí a gente pergunta, convida, a pessoa fala assim, sábado, né? Sim. Mas é caro, né? Eu falo, não, gente, R$67. Oh. Que sábado. Então, assim, nunca é a prioridade, entendeu? Nunca é Sim. prioridade. Então, porque daí eu tenho um não sei o que marcado. Eu falo, gente, então vocês não querem vender mais. Porque se quisesse, tava lá. Roberta, a gente tá, eu vejo que a gente tá longe de ser o ideal, de estar no ideal. Não. A gente tá numa construção que eu vejo que a bússola tá muito bacana para aquele lado. Mas a importância de nós termos criado um canal, e você também tem um canal, de que você leva esse conhecimento, porque se você não despertar, nada vai acontecer. Primeiro você precisa despertar. Então, muito obrigada por trabalhar para o bem-estar. É pessoas assim que a gente precisa estar aí reverberando, multiplicando. E assim, nós vamos ter 20 mil podcasts com a Roberta? Eu acho que vai. por Porque aí. eu quero fazer um podcast com você para desmistificar o floral, tá? Porque eu não vou nem adoro. entrar nesse assunto. Eu tô usando floral faz uns 30 dias e o efeito que está fazendo em mim não é aguinha, tá? Gente, eu Não é amo esse aguinha. depoimento, sabia? Eu ontem recebi uma mensagem de uma paciente minha dela assim, amiga, tu não vai me matar. Daí eu falei, meu Deus, o que tu aprontasse agora? Ela, não lembra que eu comprei uns óleos essenciais e que eu te falei que tu mandasse eu não usar? Daí eu falei, sei. Aí ela falou, eu botei lá na minha sala do trabalho. Daí eu falei, e o que aconteceu? Dela, a guria que trabalha comigo tá passando mal. Tipo, não foi Sim. porque eu falei pra ela, esse óleo aqui ele é muito potente pra Sim. limpeza. Aí ela foi dela, daí a guria tá passando mal. Não é só gotinha. Aí eu ela falo, sabe gente, o que tá faz, vendo como não é só o cheirinho da sala? Entendeu? Ela sabe o que faz. Aí eu falei, não vou te matar porque faz parte do aprendizado, é isso aí. Claro. Falei, mas agora tu entendeu? Agora. Aí não, agora eu vi o quanto é poderoso. Então, assim, Vai ter que ser bem usado, né? tem que saber muito como usa. Todas as ferramentas, na verdade. Pronto, já tá convidada pro próximo Isso. para desmistificar. Sexta que vem a gente tá aí, então. Sim. E daí, e assim, né, voltamos na velha conhecimento. É ter a informação correta, é ter a informação certa Se de autoconhecer, pessoas confiáveis que estão Exatamente. passando esse conteúdo, essas informações, justamente para você conseguir alavancar também, né? Até uma curiosidade agora que me veio aqui. Que a gente tá falando desse negócio do acesso, né? E aí tu trouxe o negócio do floral.
A questão do acesso, por exemplo, ali, não sei se vocês conhecem, mas tem uma casa espírita lá em Forquilinhas, que é bem famosa, né? Sim, O nosso conheço lar. o nosso lar. Então, lá eles fazem os atendimentos, acolhimento, eles têm várias pessoas que não deixam de ser terapia, né? Então, eles têm ali o tratamento, e um dos tratamentos que eles oferecem lá, gratuitamente, são os florais. Ah, que legal, não Então, sabia que é eles isso que eu tô ofereciam. falando. Quando a gente realmente tá buscando Isso. o nosso caminho, e a gente tá buscando melhorar, a gente sempre acha uma maneira. Então, ali eles têm um trabalho lindo de acolhimento, de tudo. E é o que eu falo, fora da questão, né, religiosa, enfim, que daí eu acho que cada um se apega àquilo que faz mais sentido. Mas ali é uma casa que acolhe todo mundo, porque é uma casa de acolhimento. De inclusão, né? Exatamente. E quando a gente tá nesse lugar, a gente tá olhando pra gente, e precisa falar, ai, mas ir lá, né, ai, tomar um passe, eu falo... Pô. É aquele momento que tu para, sabe, pra escutar alguma coisa, que tu vai cuidar de ti, que tu tá saindo da tua casa, que tu vai fazer, é o primeiro movimento que a gente tá fazendo pra gente. Faça alguma Não coisa. importa onde é que tu vai, se tu vai na missa domingo de manhã, se tu vai lá no centro espírita quarta noite, não importa. Mas assim, é um movimento que não custa, ou seja, é acessível pra todo mundo, e é um dos primeiros movimentos que a gente pode fazer. É assim, tá, em que horário eu vou me colocar em primeiro lugar? Por isso que trazemos aqui a consciência de tantos conteúdos, né? Exatamente. E esse olhar é na alimentação, é no espiritual, é em todas as áreas aí que você pode fazer. E justamente como a Roberto falou, né? De forma gratuita e fácil acesso. Então tá bom, Muito próximo obrigada. será floral, olhos, muito Oba. obrigada. Obrigada, Roberta, pela tua participação. Obrigada a vocês que acompanharam esse episódio, que ficou grande, mas ele ficou com muito conteúdo Tá importante. grande nada. E Passa interessante rápido. para todo mundo, exatamente. Quero agradecer também a Jana Vieira, né, nossa personal beauty, por ter essa aliança conosco e tá aqui cuidando da gente. E a Cris Maia, do Estúdio Head Design, a nossa advogada Marcela Cardoso também. Muito obrigada, meninas, pela aliança e até a próxima. E ó, Obrigada. estamos no Spotify também, Ai. siga no canal. É o que eu Isso sempre aí. falo, gente. Tem no YouTube É pra isso quem aí. é de ver e tem no Spotify pra quem é de ouvir, né? Isso, temos de um tudo, pode ir lá. Pode ir mentorando com elas.